bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje nós vamos falar de mais um modelo de negócios e esse modelo se aplica muito ao setor elétrico, que ele se chama digitalização de produtos, serviços ou processos, né? Então, antes de começar, quero fazer um convite para você. E deixo o convite para que conheça o nosso curso de 50 horas de Mercado Livre de Energia. O link está na descrição deste vídeo e não custa nada, né, visitar a página e conhecer a proposta do curso. Certo, pessoal? Então agora vamos para o nosso conteúdo. Então, pessoal, eu vou começar mostrando aqui esse documento que ele é importante para a gente entender a digitalização dentro do setor elétrico, tá? Esse aqui é o PNE 2050, esse aqui é o Plano Nacional de Energia, que é um plano de longo prazo, né? Então nós temos um plano praticamente aí de 30 anos, né? Porque ele foi lançado entre 2020 e 2021 para ser seguido, né, até 2050. Ele não é normativo, né? Não é no sentido de, por exemplo, obrigar, né, quais serão os planos, né, o que vamos fazer. É mais para nortear, né? Então, são planos que a ideia, né, é criar uma tendência, né, dentro da evolução do setor elétrico, por assim dizer, né? Então, vamos começar aqui, então, olhando as questões transversais. Então, no início do documento, né, ele fala de questões que são transversais, né? E aí traz então essa figura aqui que resume todas as questões. Vou dar um zoom aqui para facilitar, né? Pronto. Então aqui ele fala, faz uma introdução sobre as questões transversais, né? E aqui então na figura é bem interessante porque nós temos o momento, né? Digamos de cada questão, né? Então, aqui começa com a economia do compartilhamento, né? Então, veja só, vou fazer uma analogia com o setor elétrico, né? Hoje, se você está em casa, você tem energia elétrica. Você vai para o seu local de trabalho, tem energia elétrica. Quando você tira férias e vai para um lugar que você nunca foi, você sabe que lá tem energia elétrica. É um conceito básico que, tecnicamente, a energia elétrica ela está em toda parte, né? Porque é um modelo de negócios que é muito bom. Então, distribuir energia elétrica, produzir energia elétrica, comercializar a energia elétrica é uma coisa tão banal, né? Tão simples de fazer e ao mesmo tempo tão necessário que todo o lugar do mundo é difícil imaginar um lugar que não tenha energia elétrica, certo? Então, assim como alguns produtos, né, foram digitalizados, a energia elétrica como produto, serviço ou processo é normal que se digitalize. Então nós temos algumas questões como a economia do compartilhamento. Se eu produzo a energia elétrica na minha casa com o meu painel fotovoltaico, e eu injetei isso na rede elétrica, por que é que eu não posso contabilizar essa energia e utilizar ela em outro local livremente, né? Essa questão é uma questão transversal, ou seja, eu quero poder compartilhar a minha energia com terceiros e ao mesmo tempo usar em ambientes compartilhados. Afinal, quando você assina, por exemplo, um streaming como a Netflix ou HBO, Prime, né? Você espera poder usar no seu celular, na sua TV. Se você viaja, você quer poder logar, né, fazer o seu login em outro dispositivo, porque você entende que é um produto, um serviço que está em toda parte. Afinal, a internet, hoje nós levamos ela no bolso, certo? E a energia elétrica é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, se eu produzir, por que é que eu não posso consumir em outros lugares, né? Então, aqui eles falam do comportamento do consumidor. Esse comportamento, né, ele está começando a ficar comum. Porque quando você tem poucos geradores, tudo bem, então você não tem essa necessidade imediata. Mas no futuro, em que nós entramos com a descentralização da produção, neste momento, então, você começa, né, a perceber as necessidades, né, de levar, né, a energia elétrica, digamos assim, no seu bolso também. Aqui esse sistema ele dá uma voltinha, né, e a gente entra aqui em vários temas interessantes. Por exemplo, existe um plano de integração energética sul-americano,
que é conectar todas as redes do Brasil, né? E depois disso conectar com as redes de países vizinhos, né? E com o tempo o sistema elétrico seria totalmente interligado, né? E aqui nós temos o final do processo, que seria a digitalização na produção da energia. Então, vamos agora aproveitar isso, né? Porque veja, esse é o plano do setor elétrico brasileiro. É começar com um ponto e chegarmos na digitalização da energia para poder atender a nova economia, que é a economia do compartilhamento, né? Então, vamos entender isso agora. Então, pessoal, eu vou explicar um pouquinho desse arranjo aqui, usando exemplos, né, de produtos e serviços que já foram digitalizados, e aí eu vou fazer a relação com o setor elétrico, né? Então, vamos lá. Uma coisa que, na verdade, até envolve já o setor elétrico, né, é a digitalização da informação. Então, por exemplo, né, nesse caso, você tem que identificar quais produtos, serviços ou processos hoje poderiam ser digitalizados em função das novas tecnologias, né? E depois disso, então, transformar num produto que faça sentido, ou seja, o investimento precisa ser baixo, né, para poder compensar o processo em si, ou então ter um retorno o mais rápido possível, né? Então você faz um investimento alto, mas ao mesmo tempo ele retorna, seja gerando economia, seja escalando o seu negócio, permitindo que você venda mais, por exemplo, né? Então, primeiro, a digitalização da medição da energia. Então, no mercado livre de energia, toda a medição, 100% dela, já é digital, né? Então, o sistema chamado SMF, que é o Sistema de Medição e Faturamento, ele envia os dados, né, através da internet por um túnel VPN. Então você faz o processo de contabilização da energia. Você não precisa, por exemplo, de um leiturista, né, indo até o local coletar os dados, né? No mercado cativo ainda é assim, né? Ainda você não tem a telemedição, por exemplo. Por que será que não tem, né? Então nós podemos pensar, será que não faz sentido desenvolvermos, né, um processo de digitalização que seja simples, barato e aplicável, porque as distribuidoras são privadas. Se você apresentar um projeto de digitalização, elas podem investir, né? Elas, inclusive, têm programas, né? Como processos de P&D e IE, que são projetos de desenvolvimento de tecnologia e eficiência energética. Então, às vezes, a distribuidora ela abre, né, um processo que a gente chama de processo licitatório, mas não é bem isso, né? Mas é um processo onde você pode inscrever o seu projeto, né, para poder usar o recurso financeiro da própria distribuidora, que ela tem verba própria para isso, para então implementar a tecnologia. E eu vou dar um exemplo fácil, né, do que poderíamos fazer, por exemplo, né? Hoje você tem a IA, né, que é a inteligência artificial, ela pode facilmente compreender, por exemplo, uma imagem, né? Então, se você tem um sistema de medição e você consegue colocar uma pequena câmera dentro do medidor, do lado de dentro na tampa, e ela bate uma foto a cada 5 minutos ou a cada 1 minuto do medidor, e essa foto ela vai para a nuvem, né, vai para a internet, e uma inteligência artificial traduz a imagem da foto para um dado e registra numa planilha simples, pronto, você acabou de digitalizar um processo de medição, não precisou tocar no medidor, não mexeu em nada, né? Não precisou violar, por exemplo, nenhum lacre, né? É apenas uma câmera que fotografa a cada 5 minutos a imagem, né, do medidor e pronto, esses dados são processados remotamente. Ah, mas isso tem viabilidade financeira? Não sei. Agora, quem quiser implementar é uma ideia. É um processo de digitalização, por exemplo, né? Bom, temos aqui alguns exemplos como a digitalização do processo de compras, né? Quem na pandemia já experimentou, né? Você fazer as compras do supermercado usando um aplicativo no celular, né? Usando, por exemplo, o iFood ou o aplicativo do mercado específico ali do bairro, né?
Ou seja, ao invés, né, de você ir até o mercado, coletar todos os itens, passar pelo caixa, fazer o pagamento e voltar para casa, você vai no aplicativo, compra e aguarda e eles entregam na sua casa, né? Esse é um exemplo de digitalização. Aí dentro do setor elétrico, eu vou fazer aquela pergunta básica, né? Você recebe a sua fatura de energia por e-mail, né? Já é um processo de digitalização, certo? Quando você faz o débito em conta, também já é um processo de digitalização. Agora, se nós pararmos para pensar, né, já que a fatura e as informações já são digitais, eu poderia ofertar hoje um processo, né, de análise contábil digital para faturas de energia. Será que não tem erros, né, que passam despercebidos na hora da emissão da fatura de energia? Então você pode criar um sistema digital onde você recebe essas faturas de energia, por exemplo, né? Faz a análise através de um software, e hoje tem inteligência artificial que analisa documentos, né? Então você pode criar uma esteira de análise, né? Vem as faturas de energia, você analisa, se a IA achar alguma coisa estranha na fatura, ela vai montando para você ali uma ordem, né? E você faz aquele pente fino, então. E caso você encontre problemas, você comunica ao seu cliente, ou seja, você acabou de criar um modelo de gestão de energia para pequenos consumidores, onde você tem escala e o que você faz? Você pega a fatura de energia, analisa, se não tem nada, não tem nenhum problema, ok. E o cliente pode pagar uma taxa, um valor barato, e caso você encontre, né, problemas ali, o cliente ele acaba evitando, né, dores de cabeça. Então, isso é um exemplo de digitalização. Você digitalizou a gestão, por exemplo, né? Bom, mas por que eu dei esses exemplos todos, né? Bom, hoje nós podemos digitalizar várias coisas, né? Por exemplo, se você pegar o modelo de negócio da Uber, ela digitalizou o automóvel, né? Então você anda com o automóvel no seu bolso. Você está no shopping center e aí você precisa voltar para casa e você está, por exemplo, sem seu carro ali, porque você veio de carona com a sua esposa, veio de carona com um amigo e ficou ali no shopping e você, puxa, preciso voltar para casa para buscar uma coisa que eu esqueci e depois eu volto aqui. Você pega o seu celular, chama um carro, vai e volta e pronto, né? Ah, estou atrasado, né? O ônibus não está passando. Ah, vou chamar aqui um carro, né? Ou então está chovendo, você vai num local que o estacionamento é muito caro e você pensa, poxa, eu vou deixar o carro em casa, vou ir com o outro carro, né? Você vai ali e chama. Isso é digitalização, né? Ah, Josemar, mas eu poderia chamar um táxi, né? Pois é, poderia, né? Mas, veja, no aplicativo você sabe o preço antecipado, né? Você pode, hoje tem aplicativos de reserva, né? Então você deixa reservado um horário. Você tem aplicativos de leilão, então se você está com muita pressa, você pode fazer uma oferta bem alta ali, rapidamente vem um carro, por exemplo. Né? Então, assim, a ferramenta ela agiliza, né? Porque o serviço de táxi, bom, você teria que ligar, conversar, explicar e os taxistas conversarem entre eles para ver qual deles poderia, por exemplo, te ajudar. Ou seja, a digitalização facilitou, né? Ou seja, a solução já existia, né? Que é um carro vir até você. Mas a digitalização facilitou, né? Se você pegar outras coisas simples, né? Por exemplo, a música foi digitalizada, o próprio vídeo, né? Eu sou da geração que ia até a locadora de vídeo, por exemplo, né? E no setor elétrico tem muita coisa que não foi ainda digitalizada, né? E com esse processo tem uma coisa que vai se tornar banal, né? Olha só que interessante. Vamos supor que com a abertura do mercado livre de energia, as distribuidoras, né, elas passem a não contabilizar mais a energia, né, porque agora o cliente saiu do mercado cativo e está no mercado livre. E a liberdade é tamanha que você pode agora ofertar, então, serviços parecidos com esse aqui. Esse aqui é uma VPP, é uma Virtual Power Plant ou uma usina virtual. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui tem alguns países, né? Se não me engano, na Grécia, acho que na Austrália também, Japão, em alguns países já tem funcionando, né? Como é que funciona então? Você tem um aplicativo que ele monitora a injeção de energia dessas unidades, né? Então aqui você tem
as unidades com geração própria. No Brasil seria o análogo ao microgerador, por exemplo, né? E aí você teria o monitoramento entre consumo e injeção. Só que quando a unidade injeta na rede, diferente do sistema de compensação, nesse sistema aqui você tem o storage, né? Esse aqui é um armazenamento. Ele vai guardar para você. Então você injetou na rede, ele vai contabilizar, ele vai absorver exatamente a mesma quantidade que você injetou. E ele vai guardar essa energia. Quando você precisar, ele vai injetar de volta. Se você não precisar e produzir inclusive mais energia do que você precisou, você pode vender esta energia. E todo o mercado acontece então dentro dessa VPP, ou seja, alguns clientes aproveitam, né? Ah, o meu vizinho ali, ele não vai usar a energia dele. Eu acabei consumindo muito, não produzi muito, vou acabar, então vou comprar dele, né? Ele está me vendendo aqui e você tem agora um ecossistema, né? Isso é um exemplo de digitalização da energia que já existe no mundo, em outros mercados de energia, né? E vai chegar no Brasil em algum momento, e não é porque eu sou otimista, é porque está escrito no PNE 2050 e a ANEEL já fez aí alguns levantamentos e já emitiu uma nota técnica sobre, por exemplo, as usinas virtuais, né? E também a implementação do chamado RED, né? São recursos energéticos distribuídos, né? Inclusive essa imagem aqui que eu estou utilizando, eu peguei ela de uma nota técnica da ANEEL, justamente, né? Achei bem ilustrativo aqui. Então esse é um exemplo de modelo de negócios, né? Você pode pegar hoje questões que poderiam já ser digitalizadas no setor elétrico. Um exemplo que podemos pensar dentro da micro e mini geração distribuída já se faz bastante, é o monitoramento à distância, né, da produção da energia, né? O cálculo, o sistema já faz um cálculo e analisa qual o seu crédito, né, com a distribuidora, né? Então, com o setor elétrico nós podemos ter aí outros elementos, né, que podem ser digitalizados. Então, isso, né, é um mercado que está, acho que em expansão no mundo todo, né, que é a digitalização de produtos, serviços e processos, né? Então, deixo a dica aqui para vocês, é um modelo de negócios interessante. Opa, deixa eu voltar aqui a imagem. Pronto, né? E a lógica é bem simples, né? Você analisa então algo que já poderia ser digital, você faz um teste, uma implementação, apresenta para o cliente. Se ele tiver interesse, faz o investimento e você faz a digitalização, né? E caso você identifique então novas oportunidades, você pode, né, ir combinando um sistema com o outro. Certo, pessoal? Então, isso aqui é um modelo bem diferente, né? Eu gostei por causa do PNE, resolvi então tentar, né, colocar o arranjo aqui, desenhar, mostrar para vocês, né? E nós já vivemos isso, né? O exemplo é o vídeo de hoje, né, que eu estou fazendo aqui, né? Então, não estou em nenhum estúdio, né? Estou aqui no meu escritório. E hoje eu consigo, por exemplo, compartilhar, né, assim, meu conhecimento, né, as minhas experiências aqui, as minhas ideias, simplesmente com um processo de digitalização, né? Porque se eu dependesse do sistema analógico antigamente, eu teria que ser convidado aí para dar alguma entrevista na TV e aquele processo, né, que, né, sabemos como funciona, né? Então, o YouTube é um exemplo de digitalização de modelos de negócios também, né? Então é isso, pessoal. Então vou ficando por aqui. Deixem nos comentários se vocês querem que eu entre mais a fundo, mostre exemplos, né, de serviços que foram digitalizados dentro do mercado livre de energia em outros países ou dentro do Brasil, né? E é isso, né? Se tiverem sugestões também, né, de modelos de negócios, né? Então pode deixar nos comentários. E antes vou deixar um convite aqui para você. E mais uma vez deixo o convite para que conheçam o nosso curso de Mercado Livre de Energia, com duração de 50 horas. Lembrando que temos um módulo extra, né, com o curso preparatório para o exame de certificação de operadores de mercado de energia, né? Então é isso, pessoal, né? O link está na descrição do vídeo e vamos lá, até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.